Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia 11 de junho, celebramos o 10º domingo do tempo comum. Estamos lendo este Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 9 a 13, e é belíssimo de se ler, porque ali está um pequeno relato, mas muito profundo, da vocação de São Mateus. Esse que foi chamado da coletoria de impostos para ser um dos 12 apóstolos. Mateus, cujo evangelho estamos lendo, de sua autoria, a quem Jesus chama para ser um dos 12, autor desse evangelho, é o mesmo que lá no evangelho de Marcos e em Lucas também vai aparecer, chamado de Levi, o de Alfeu, ou simplesmente Levi. O próprio Deus é quem o chama, e o chama para seguir Jesus de modo permanente, não bastando, pois, a própria determinação de si, mas absolutamente requer-se que o chamado individual da parte do Senhor, ou seja, isso que nós chamamos de vocação, implica, pois, numa escolha divina. Não é da nossa parte que sai a iniciativa de seguir a Deus, antes o contrário. É Deus que nos chama e nós respondemos. E respondemos a esse chamado com uma decisão livre e pessoal. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, diz Jesus lá no Evangelho de João. E por isso aqui destacamos neste dia a prontidão da resposta de Mateus depois do apelo de Jesus: segue-me, e este prontamente levanta-se e assim vai. Poderia ter entrado na sua alma a tentação do tipo: olha, amanhã eu respondo, deixa eu terminar algumas coisas, ainda não estou preparado, não tenho condições, que poderiam ser razões talvez até que passassem pelo seu coração, talvez até um pouco marcadas pelo egoísmo, pelo medo, e aí então talvez poderia ser tarde demais. Como o dos outros apóstolos, o chamado de São Mateus se dá em meio às circunstâncias normais de sua vida. O Senhor foi o procurar no exercício da sua profissão, chamou-o e lhe trouxe para junto de si. A mentalidade dos fariseus diante de um fato que segue no Evangelho, quando o Senhor vai na casa de Mateus e ali vai cear com os pecadores, aquela mentalidade tão presente, infelizmente ainda hoje em dia, vai destacar de que modo um justo vai no meio dos pecadores e não concordam com essa atitude do ensinamento de Jesus. Ora, o próprio Jesus vai dizer: não julgueis para seres julgados. E ainda, quem dentre vós estiver sem pecado, pois que atire a primeira pedra. E assim então,
numa segunda parte deste Evangelho, o Senhor nos dá esse ensinamento. Todos somos pecadores. O Senhor veio para remir a todos. Não há, pois, razão para que se dê entre os cristãos esse escândalo pelos pecados dos outros, visto que qualquer um de nós é capaz de cometer pecados maiores ainda se não tiver a graça de Deus. Ninguém deve desanimar ao ver-se cheio de misérias. Antes, reconheçamos-nos pecadores e diante de Deus reconsideremos que o Senhor veio buscar de fato a nós, na nossa realidade, e quer transformar o nosso coração na medida do servir. A frase de Jesus no final desse evangelho, que é na verdade de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, vai exatamente recordar: eu quero mais a misericórdia que o sacrifício. Não é que o Senhor não queira os sacrifícios que lhe são oferecidos, mas ele insiste em que hão de ir sempre acompanhado do sacrifício a bondade do coração. A caridade informa toda a atividade do cristão e é ela que dá o verdadeiro culto a Deus. Hoje pedimos ao Senhor esta graça de amar o sacrifício, claro, mas sem com isso deixar de lado o quanto de empenho, amor e intensidade devemos lançar nos braços de Deus. O Senhor também fez sacrifícios. Passou 40 dias no deserto jejuando, depois teve fome, foi na casa de Mateus, ali ceou, e assim mostrando o seu sacrifício, vai também unindo-se ao sacrifício de Cristo, os nossos sacrifícios, na vida de Cristo, a nossa vida. Que possas ter um dia excelente na presença de Deus e da Virgem Santíssima. Deus te abençoe.